Pensando no TDAH, pensamos nos pilares. Eu vou te passar eles aqui. Primeiro deles, disparado, a gente vai olhar para o pilar do TDAH, da desatenção, certo? Mas antes disso, o que eu quero que você só pense? Você entendeu que TDAH é uma neurodivergência? Você entendeu que tem um funcionamento do cérebro e que tem bastante complexidade desse espectro? Então, ele é um espectro. Ele tem graus, níveis, tem componentes, tem nuances. Não é só preto no branco, tudo bem? É um espectro de cores. TDAH é um arco-íris. Vamos, então, continuar aqui nesses pilares para você ver que TDAH não é tudo igual, que tem muito mais além disso, tá? Você entender que TDAH não é só desatenção e hiperatividade, que é o que a gente mais está acostumado a ver, né? Ainda que o primeiro pilar que nós vamos ver é o pilar da desatenção, mas é muito mais que isso, tá? O TDAH ele é uma miopia temporal, e tem esse espectro, tem dificuldade de acessar as informações do cérebro, mas que não é sobre informação, não é sobre o ser burro, o saber ou não saber de uma coisa. O TDAH ele sabe lá, ele aprende do mesmo jeito, ele tá ali, ó. Eu sei aquela informação aqui, mas eu não consigo acessar ela e jogar para os outros lugares do cérebro. De maneira bem rasinha aqui, tá? Mas mais ou menos isso. Então, tendo isso em mente, vamos adiante, vamos entender essa gama de traços que são esses pilares, tá? Que eu, na realidade, considero como os principais pilares do TDAH. Tudo bem? Então, primeiro, pilar do TDAH, desatenção e distração. Pessoas TDAH, elas geralmente têm dificuldade de manter o foco. Tudo bem? Nenhuma novidade aqui, isso aqui já sabia. Então, assim, frequentemente essas pessoas elas vão se distrair facilmente, vão deixar de prestar atenção constante aos mínimos detalhes. Não porque eu não consigo olhar para isso, mas porque tudo à minha volta chama atenção. Então, eu não consigo filtrar essa atenção. Tudo bem? Então, como consequência, eles vão se entediar facilmente. O TDAH se entedia muito facilmente. E, na verdade, não é porque não quer fazer algo, ou porque não quer prestar atenção, ou porque é mal educado. É simplesmente porque está ali, ó, é um mecanismo de desvio atencional. Então, muitos também têm problemas para conseguir seguir as instruções e podem evitar tarefas que vão exigir muito foco ou um esforço prolongado. Outra forma que esse pilar, que esse primeiro pilar, ele se expressa é a baixa retenção de atenção para tarefa regular. Ou seja, uma rotina, por exemplo. A minha rotina é de ir para a academia. Nossa, que saco, eu não consigo levantar e ir para lá. Tanto que depois que começa, continua. Então, o começo dessas rotinas é muito desafiante. Então, assim, pessoas com TDAH têm dificuldade de tarefas entediantes e geralmente necessitam de estimulação ou de excitação para se engajar ou para permanecer engajada por mais tempo. Pessoas com TDAH elas conseguem muito bem se desenvolver quanto em frente a uma novidade ou a estímulos vindo de livros, de séries, de filmes, mas que sejam altamente estimulantes ou que sejam no seu interesse. E não precisa aqui ser hiperfoco. Nossa, eu gosto tanto disso que que eu consigo fazer isso. Não, eu gosto disso. Agora, se eu não gosto, tá, é muito menos dopamina, é muito menos movimento para eu conseguir fazer essa atividade. Tudo bem? Então, desatenção foi isso. Vamos olhar para disfunção executiva e para procrastinação. Eu coloco ali muito parecido os dois como o segundo pilar. A procrastinação é um sistema de defesa, é um mecanismo de cópia para evitar a possibilidade negativa de um desenrolar. E essa procrastinação, ela tende a estar aumentada no TDAH, mesmo em quem tem recurso interno alto, e quem consegue lidar bem com as coisas. Quem consegue lidar bem com as situações da vida. Então, assim, tarefas e deveres deixados para a última hora são bem comuns aos procrastinadores, mas no manejo social, a procrastinação ela é ainda mais significante, porque ela bate com todas as nossas defesas, todos os nossos escapes emocionais, principalmente nas feridas emocionais da vida, nos traumas, nas tramas, nos dramas, que são essencialmente o motivo dessa proteção ter sido criada. O motivo de eu estar tentando evitar isso, que a procrastinação está querendo atingir. Né? Eu procrastino não porque eu quero, mas porque eu tento evitar subconsciente uma coisa. Isso uma parte, né, a parte mais psicológica da procrastinação. Tudo bem? Tem a parte também neurológica que tem esse distúrbio da desregulação de dopamina. Então, assim, as coisas elas frequentemente tendem a não ser concluídas até o prazo final, até o ultimato, até que alguém vai ficar bravo com você, porque o teu chefe, sei lá o quê, porque você não conseguiu fazer isso ainda, ou porque já era para ter entregue. Né? Afinal, ser repreendido também vai gerar hormônio, vai fazer ativação, adrenalina e depois dopamina. Enquanto você estava naquela baixa dopamina, você não tem movimento,
você não consegue executar tudo que você sabe, ou tudo que você quer, ou tudo que você precisa, porque é a tua obrigação como, sei lá, ambiente laboral, teu trabalho. Então, assim, TDAH não é sobre conhecimento, é sobre movimento. Ou melhor, é sobre não executar o movimento, certo? Terceiro pilar, então, que é o baixo recurso interno. Muitas pessoas, e esse aqui, nossa, esse aqui eu sempre vejo aquela coisa de falarem que o TDAH ele tem uma grande resiliência, ele lida bem com a pressão. Para mim, o lidar bem com a pressão é um mecanismo de coping, é uma adaptação que ele precisou fazer, mas que lá no fundo, por trás dessa máscara, tem baixo recurso interno. Muitas pessoas com TDAH elas têm problemas com julgamento externo de situações, com controle de impulsos, ou lutam para não se deixar escapar uma frase, um pensamento, sem nem pensar na consequência, ou então, puta, eu não pensei direito, o famoso dei uma rata, não devia ter falado isso. O TDAH, ele, geralmente, tem uma maior dificuldade de aprender com os erros. Isso se dá porque, muitas vezes, as pessoas têm baixo recurso interno, que é aquele grande foco da psicoterapia, né? Que é aumentar recurso interno. Por isso que elas desenvolvem, muitas vezes, a síndrome do impostor no TDAH. É muito comum ter essa síndrome do impostor. Agora, em outras palavras também, a gente pode ver isso como uma alta sensibilidade emocional associada a uma baixa estabilidade e uma baixa atitude. Então, traçando o psicológico, como a gente foi ver na personalidade disfórica e a volátil, né? Então, assim, baixa estabilidade, alta sensibilidade emocional e baixa atitude, que são funções da nossa mente caracterizadas pela nossa regulação. Por isso que o TDAH ele deve ser tratado tanto no adulto quanto na criança. Ah, mas uma criança que não foi tratada vai evoluir do mesmo jeitinho que um adulto. Não, não vai. Lembra que TDAH, transtorno do neurodesenvolvimento. Se você não melhora o neurodesenvolvimento, você vai virar um adulto muito pior neurodesenvolvido. Então, com muito mais potencial sofrimento. Então, olhamos para essa regulação, são com pessoas com menos ou mais sofrimento. Então, regulação ela vai abordar o sofrimento em si, tá bem? Importante ressaltar que muitas pessoas elas vão simular esse alto recurso interno, assumindo inúmeras coisas, se sobrecarregando ou se expondo a situações de alta dopamina, de alto movimento, só quando tem muita dopamina, se obrigando, se forçando a se dar conta de tudo, até que quebra, até que burnout, até que entra em fundo depressivo, até que fica oscilando entre burnout e depressão, que é super comum. Até mesmo, principalmente, está aqui no altas habilidades, viu? Que é uma neurodivergência e que muitas vezes pode estar junto com o TDAH, sendo chamada de dupla excepcionalidade. Então, assim, essa alta capacidade de dar conta de tudo até quebrar não é alto recurso interno, é trauma, é coping, é mecanismo de defesa. E essa disforia sensível à rejeição, que pode ser gerada pelo baixo recurso interno, é o grande chamativo do pilar do baixo recurso interno. Então, disforia sensível à rejeição, certo? Então, se desregular pela possibilidade ou concretude da sensação de abandono e rejeição. Tudo bem? Vou repetir. Se desregular pela mera possibilidade ou pela própria concretude, por realmente se concretizar uma sensação de abandono e rejeição, que é mais recurso interno para lidar com as coisas de fora do que isso, senão essa disforia sensível à rejeição. Adiante, então. Quarto pilar do TDAH, esquecimento. Não só esquecimento, tá? Na verdade, aqui a gente vai chamar, vai trocar essa palavrinha para, até pode chamar de desatenção e atraso. Algumas pessoas, pensando nesse pilar, ou esse traço, ele está mais aumentado e pode ser identificado pela sua inclinação para o esquecimento em relação às atividades diárias. Essas pessoas, geralmente, elas vão se esquecer de atividade, de fazer sua tarefa, de fazer a coisa que tem que fazer, de coisas pequenas às vezes, tá? De fazer um recado, de falar um recado, retornar uma ligação, de pagar a conta em dia, de organizar. Às vezes está com o nome no Serasa, não que não tem dinheiro na conta, mas porque esqueceu, puta, passou a conta de abril e nós estamos em fevereiro do outro ano, né? Então, assim, vamos olhar para isso e entender que, na verdade, não é porque quer, só porque passou, sumiu da mente, foi apagado isso da mente. Então, assim, geralmente é um desafio para esses indivíduos TDAH dominar o gerenciamento eficiente do tempo. Então, terminar trabalhos escolares, concluir tarefas no local de trabalho de maneira ordenada,
como se só observasse a questão a ser feita quando ela estivesse literalmente bem na sua frente. Puta, não está na minha frente, está um pouquinho mais para frente ali, eu só consigo enxergar ela quando ela está essencialmente aqui, ó, muito, 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 muito próximo. Então, esse pilar ele vai falar muito sobre isso, sobre essa miopia temporal, tá? Até essa palavra não é muito legal de próprio ser usado, né? O contexto, a questão ética, esse contexto de usar a palavra miopia para isso, tá? Mas ela é bem utilizada assim. Então, assim, olhar para isso, né, e entender que às vezes só vai perceber quando está na frente. Então, assim, quando está objetivamente na frente. Quando uma pessoa ela não consegue enxergar essa passagem do tempo, tá? Acho até melhor do que falar miopia temporal. É olhar para a passagem do tempo, dificuldade de enxergar a passagem do tempo. Então, inclusive, esse pilar aqui ele vai mostrar que o TDAH é muito mais sobre como você consegue acessar o que você conhece ou o que você lembra, e muito menos sobre o próprio conhecimento em si, do que sobre ter a ideia, do que ter aquele conhecimento, aquela informação na palma da mão. Tudo bem? Vamos adiante. Número quinto, pilar número 5. Quando a gente olha para ele, a gente tem que olhar para quê? Para a desorganização e para o atraso. Esse pilar ele é um pouco mais de relação com o ambiente. Então, assim, muita das neurodivergências, principalmente a neurodivergência do TDAH, ela tem esse pilar e ela se dá uma tendência a perceber demais o ambiente, como um componente das razões do pilar da desatenção e do atraso. Vai se deixar ficar facilmente distraído por estímulos externos. Lembra que eu falei acima que o TDAH não é que ele não presta atenção em uma coisa, é que ele literalmente está prestando atenção em tudo ao mesmo tempo, não tem filtro, tá? Pensando ali em hipotálamo, toda aquela região. Ele não filtra tão bem a informação, o estímulo externo. E principalmente quando a gente pensa em luz, som, cheiro, alguns gostos, ou mesmo texturas de roupa, vai ficar refém desses estímulos, tendo muita dificuldade de filtrar eles. Tanto que temos as transtornos sensoriais, né, nas neurodivergências, no TDAH, inclusive, tá? Então, assim, a sensibilidade do TDAH, ela é afiada, ela é boa, tá? E a consequência é se perder nas tarefas, nas obrigações. A maioria das pessoas com TDAH, ela vai brigar com a organização de tempo e espaço. Elas tendem a se atrasar mais facilmente ou com uma certa dificuldade em terminar tarefas no tempo estabelecido. Geralmente fazendo as coisas na última hora, ou depois que passou da hora, aquele famoso vou acordar cedo para me atrasar com calma. Isso também faz parte dessa correlação com a organização do espaço físico, como um quarto, uma sala, uma bolsa, uma gaveta, uma mesa, ou mesmo materiais de trabalho e de estudos, tá? Proporcionalmente caótica ao atraso. Então, o atraso está relacionado também ao ambiente, tudo bem? Regulo o meu ambiente, eu também consigo regular a questão do meu atraso, certo? Sendo uma grande dificuldade, vamos deixar bem claro, em acessar o conhecimento da localização, da motivação para dar o movimento de fazer alguma coisa, certo? Adiante, então, o pilar da hiperatividade e falta de freio. Também a gente chama de impulsividade aqui, né? Mas pensando na hiperatividade e falta de freio, e aí depois vamos falar um pouquinho mais sobre a impulsividade no último pilar. A hiperatividade está relacionada à atividade motora excessiva e à dificuldade de ficar quieto. Tá? Então, assim, as pessoas com alto índice de sintomas geralmente estão sempre em movimento, seja ele movimento mental ou movimento físico, né, cinético, não conseguir ficar parado, como se fosse movida por um motorzinho interno. Tá? Inclusive, essa é uma pergunta de um teste muito bom, que é o chamado ARS-18, tá? Que é uma escala de autoavaliação para TDAH. Aquela mesa que a gente faz rotineiramente todo mês nos finais de semana lá no Instagram. Mas, enfim, essa hiperatividade, ela também geralmente se manifesta como batidas, como agitação excessiva, como extrema inquietação ou, por vezes, locução. Eu estar falando, eu estou falando sozinho. Por isso que é muito comum o TDAH ter trauma de abandono, porque muitas vezes, e nem estou falando de primeira infância aqui, tá? Tô falando de idade adolescente, adulto, traumas mais sociais. Porque muitas vezes as pessoas de fora, né, de fora do TDAH, elas não vão entender, elas não entendem, porque elas não, às vezes nem sabem que você é TDAH. Então, ela vai se sentir cansada da necessidade excessiva de uma atividade. Isso vai causar isolamento, afastamento, principalmente quando não entendem. Olha mais o motivo de ter o diagnóstico. O diagnóstico vai te libertar desse viés social negativo.
que pode acontecer, né? Não é obrigatório que aconteça. E que a questão aqui não é que tem culpa de um e ter culpa do outro, mas o entendimento disso vai favorecer você lapidar o seu emocional, trabalhar os seus traumas e ter mais empatia e alteridade. Tá? Essa palavra é bem gostosa de se usar, alteridade. Então, assim, próximo pilar, atraso do desenvolvimento. Pode gerar um transtorno de desenvolvimento, né? Mas atraso de desenvolvimento e ou disfunção sensorial. Então, olhamos para o neurológico do TDAH, olhamos para sensorial e para informação, que é importantíssimo fazermos isso. Quando a gente olha para o atraso de desenvolvimento, pensando mais moderado, eles costumam ocorrer simultaneamente com o TDAH, pois muitas crianças neurodivergentes, quando comparadas aos coleguinhas, elas podem ter uma dificuldade de fala, de habilidade motora, de processamento de informação, de processamento sensorial, ou mesmo desenvolvimento de relacionamentos interpessoais. Apesar de que muito TDAH ele tem uma alta sociabilidade, assim, absurdamente alta. Às vezes tão alta que externo parece ser gigante, mas interno é um pouquinho mais bateria social baixa. Preciso me regular, preciso ficar um pouquinho depressiva, quietinho no escuro no final de semana, depois de tanto estímulo. Tá? Isso às vezes acontece, mesmo na hora não sentindo que isso vai acontecer, né? No momento de uma festa, de uma parte social. Então, assim, apesar de que isso vamos ficar de olho. Então, assim, existem pesquisas também que relacionam o próprio desenvolvimento atrasado da superfície cortical, da parte mais de fora do cérebro, principalmente região frontal, com TDAH, tem desenvolvimento neurológico, inclusive biologicamente falando. É isso que eu queria que você entendesse, trazer para você, tá? Eu, pessoalmente, ainda acho que muitos dos conceitos do TDAH eles vão mudar nos próximos anos, principalmente à medida que a gente entender melhor como anda, entender melhor sobre o TDAH, né? Sobre o próprio desenvolvimento do cérebro neurodivergente, que está cada vez mais longe do desvio moral que era alguns anos atrás, está cada vez mais perto realmente de uma divergência, de um funcionamento diferente, até mesmo sendo visto em alguns países pelos olhos da legislação como uma deficiência. Esse ponto aqui, ele é muito importante, tá? Porque a gente vê muita besteira por aí. A gente vê muita bobeira falando do Instagram, falando do sei lá o que, falando da pessoa que ainda tem esse pensamento completamente retrógrado e absurdo de que TDAH é desvio moral, é preguiça, é falta de Deus, é falta de carpilote, sei lá o quê, tá? Então, pelo amor de Deus, não seja essa pessoa. Aquele comecinho que a gente fez ali nessa aula foi uma brincadeira para você realmente entender que não é nada daquilo, tá? TDAH é coisa séria. Então, vamos ter respeito e vamos olhar para isso para que a gente alivie o sofrimento do TDAH. Tudo bem? Agora, então, olhando para impulsividade, certo? Para esse pilar. Todo TDAH, ele, assim, sem impulsividade não é TDAH, tá? Tem pelo menos um pouquinho de impulsividade em todo o TDAH. A impulsividade, ela faz parte, tá? E ela é um dos pilares mais importantes e mais mal interpretados, tá? A impulsividade é um sintoma exibido por muitos dentro do TDAH e é basicamente aquela tendência a uma ação precipitada, a uma tomada de decisão precipitada, certo? Muitas vezes vai ser visto como ansiedade, muitas vezes ele vai ser percebido como uma falta de freio, uma falta de inibição e cautela. Tudo bem? E quando eu falo inibição e cautela, tá. Pessoas com altos níveis de impulsividade, elas também podem repentinamente se lançar em uma atividade que apresenta um alto risco ou um dano potencial. E agora eu pulo do gato aqui, tá? A impulsividade, ela pode também se manifestar como uma incapacidade de adiar a gratificação, que é uma tendência a ser socialmente intrusivo, tudo bem? Então, assim, gratificação entenda como o rolê sem limite, o não conseguir falar não para as coisas. Ou, desculpa, o não conseguir falar não para uma coisa altamente prazerosa. E a falta de freio social e o social intrusivo, entenda como aquele FOMO, o Fear of Missing Out, o medo de ser deixado de fora. E aí, você já sentiu isso? Depois você me escreve lá no Instagram, tá? Então, assim, olhando para essa impulsividade, a gente tem que ter bem noção disso, para ver que é muito mais falta de freio do que excesso de movimento, muitas vezes, tá? Agora, um dos que eu menos vejo a gente olhar, e acho que um dos mais importantes, porque a inflexibilidade, esse quarto pilar, ele carrega o próximo pilar, carrega o décimo, tá? Então, olhando para a inflexibilidade, você já entendeu, né, que TDAH não é só hiperatividade e desatenção. Então, assim, inflexibilidade é fundamental para a gente olhar para as neurodivergências
e para o TDAH, incluindo dentro delas, certo? Então, assim, algumas pessoas dentro desse espectro, elas vão ter uma dificuldade de ver eventos da vida, certo? Incluindo diálogos, interações humanas, e assim, de diferentes perspectivas e pontos de vista. Então, assim, eu não consigo ver o seu ponto de vista muitas vezes. Mesmo jeito que eu não consigo ver o tempo chegando, eu não consigo ver o que você quer dizer aqui, porque às vezes o meu hiperfoco, então a minha inflexibilidade cognitiva não permite que eu me coloque ali. Então, assim, pode ser um evento de vida, pode ser um diálogo, pode ser uma interação humana, pode ser muitas coisas, tá? E a gente está um pouco inclinado em pensar nessa questão da inflexibilidade, em voltar a hábitos e padrões pré-estabelecidos. Principalmente porque muitas vezes eles trouxeram conforto em determinado momento da vida, mas independentemente se são favoráveis ou se são desfavoráveis, acaba caindo ali para trás. Então, assim, essas dificuldades, elas estão frequentemente relacionadas a problemas mais amplos que essas pessoas vão enfrentar para a regulação de uma resposta. Isso pode evoluir para uma incapacidade de adaptar a novas situações. Então, assim, uma das questões da inflexibilidade é a falta de adaptação às situações. Então, a falta do mecanismo principal que ocorre no TDAH, que é o coping, né? Então, assim, o apego às rotinas vai aparecer muito forte aqui, o não conseguir seguir alguma coisa que alguém pede para eu fazer daquele jeito. Ah, mas eu só não consigo seguir o que alguém pede quando a pessoa está errada. Mas quantas vezes a pessoa está errada? Ah, ela sempre está errada, eu sempre estou certo. Opa, calma lá. Então temos um pouco de inflexibilidade ali, né? Um exemplozinho bem básico. Isso tudo vai gerar sofrimento, principalmente em quê? Relacionamento. Quem nunca sofreu em um relacionamento por questão de uma inflexibilidade, de uma rigidez do outro, tá bem? Agora, sabendo da inflexibilidade, vamos olhar para a desregulação emocional. A desregulação emocional, ela é talvez não vou falar que é o mais importante, porque todos são importantes, mas ela é, de fato, um dos pilares mais importantes dentro do TDAH, principalmente porque é muito comum confundir o TDAH com bipolaridade, com transtorno borderline, tanto de neuroavaliação que eu já recebi de um paciente que é claramente TDAH, mas que por ter alta desregulação emocional foi classificado como borderline, apenas borderline. Então, assim, vamos tomar muito cuidado com isso, certo? Fazer desde uma avaliação até fazer um entendimento melhor da desregulação emocional. Tudo bem? Costuma ser muito difícil que as pessoas dentro do espectro do TDAH consigam modular as respostas emocionais e as expressões dessas respostas emocionais. Como se aquela janela de tolerância tivesse um incrível desafio para conseguir se abrir, permanecer aberta, ou para conseguir fechar depois. Porque às vezes abrir, ela abre muito rápido, só que ela não fecha depois, certo? Então eu abro muito rápido a raiva, mas não consigo fechar ela. Então, assim, essa tendência para se manifestar como uma reatividade excessiva ou como uma baixa tolerância à frustração ou dificuldade em se acalmar, vai tudo aumentar o sofrimento psicológico. Então, pessoas com alto índice deste sintoma, deste pilar, elas costumam ter muitos conflitos sociais. E dentro desses conflitos sociais, problemas de conduta, frequentemente conduta à vida, tá bem? Então, se oferecer mais em risco também. E aqui o sofrimento é no trabalho, no relacionamento, na sociabilidade em geral. E por que ele é tão importante com relação à inflexibilidade desse lado, né? Porque a inflexibilidade, ela vai carregar a desregulação emocional. Então, quanto maior a inflexibilidade, maior a desregulação emocional. Às vezes, a desregulação emocional ela só começa a baixar quando a inflexibilidade começa a baixar. Então, a inflexibilidade é a primeira coisa que a gente deve permitir fazer, porque a inflexibilidade tem muito a ver com reação de luta, fuga e congelamento, com reação de amígdala. Então, a gente mexe na amígdala, mexe na inflexibilidade para depois mexer na desregulação emocional, certo? Pegou? Deu para entender? São 10 pilares muito importantes do TDAH, que não é só esquecimento e desatenção. Tudo bem?